Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nessa aula a gente vai tratar de tecido sanguíneo, tá? Essa aula normalmente ela vem após o tecido hematopoético, beleza? Então, para começo de conversa, a gente tem que saber de que maneira o sangue é dividido e quais são seus componentes, tá? O sangue ele é dividido em duas porções básicas, em duas partes. Uma parte que a gente chama de parte líquida, que é o plasma, que a gente chama de plasma sanguíneo, e uma parte que é uma parte sólida, que é composto por células e por fragmentos de células, que a gente chama de parte, a parte sólida a gente chama de elementos figurados. Beleza? Um hematócrito é basicamente uma contagem ou porcentagem do volume ocupado pelos glóbulos vermelhos no volume total de sangue. Então eu peguei lá, sei lá, 10 ml de sangue. Eu vejo o volume total de eritrócito ocupado naqueles 10 ml. Aí eu tenho um hematócrito, é tipo uma contagem em termos de volume da quantidade de eritrócito, que é um outro nome que a gente dá para hemácia ou glóbulos vermelhos, naquele determinado volume de sangue que eu estou analisando, tá? Em média, a gente tem nosso sangue 55% plasma, 43% hemácia e 2% leucócitos e plaquetas, beleza? As hemácias, de longe, são as células mais abundantes do nosso sangue, tá? Aqui, ó, existe uma forma mais detalhada, mostrando a análise feita do volume sanguíneo, né? A região de plasma, a região de glóbulos brancos e plaquetas, e aqui a região de hemácias. Aí aqui foi feito um procedimento que formou um coágulo de sangue aqui na região de baixo, e você percebe o resto tudo, que é o soro, que é a retirada desse líquido rico em proteína do próprio plasma sanguíneo, tá? O plasma, os principais componentes vão ser água e proteínas, beleza? Mas aí você tem também aqueles compostos oriundos de excretas, por exemplo, excretas nitrogenadas, sais, nutrientes, hormônios, íons, tudo isso a gente vai ter diluído no nosso plasma sanguíneo. Mas basicamente o plasma sanguíneo é formado por 90% de água, tá? A função é transportar substâncias pelo nosso corpo, controle da temperatura corporal, levar calor para as regiões periféricas do corpo, regulação osmótica, beleza? Que aí a gente consegue migrar com parte da água do plasma de dentro da nossa corrente sanguínea para tecidos, e de tecidos para dentro da corrente sanguínea, tá? E ele vai estar relacionado à eliminação de toxinas e de excretas quando a gente estiver suando, beleza? Aí você tem essas funções principais do plasma sanguíneo. As principais proteínas que a gente encontra no plasma sanguíneo é a albumina, que ela vai dar uma característica de viscosidade a esse sangue, tá? E vai estar relacionada ao controle do potencial osmótico. Quanto maior a quantidade de albumina no plasma sanguíneo, mais hipertônico esse plasma sanguíneo estará, tá? Outras proteínas são as proteínas que são os próprios anticorpos, né? As imunoglobulinas, e as proteínas relacionadas à coagulação sanguínea, que são as prototrombinas e fibrinogênios, beleza? Que serão transformadas respectivamente, quando ocorrer a coagulação sanguínea, em trombinas e fibrinogênio. Aqui a gente tem uma imagem mostrando as principais células do nosso sangue e as plaquetas, beleza? Todos esses rosinhas aqui são as hemácias, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Aqui a gente tem um neutrófilo, esse daqui é um linfócito, esse grandão aqui é um monócito, que é o mesmo desse daqui. Esse daqui é um eosinófilo, esse é um basófilo, e todos esses menorzinhos aqui são as plaquetas, tá? Ainda está faltando alguns aqui, mas esses são alguns dos principais, beleza? Como é que você vai enxergar se não fosse um esquema e fosse sim
uma microscopia, se você estivesse olhando pelo microscópio. Seria dessa maneira que você veria o linfócito. Tudo isso ao redor, que não está corado, que está meio rosa claro aqui, não sei que cor, são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Isso daqui no centro é o linfócito. Esse daqui do centro é o monócito. Esse daqui do centro é o neutrófilo. Esse daqui do centro é o eosinófilo. E esse daqui do centro é o basófilo. Beleza? As setas indicam as plaquetas e a letrinha E indica as hemácias, os eritrócitos. Beleza? Os eritrócitos, então, primeira coisa, qual é a característica das hemácias? Elas são células discoides bicôncavas. Tem uma concavidade em cima e uma concavidade embaixo. Esse formato é bem parecido com... imagina um babalu que você apertou no meio dele assim para tirar o recheio dele, aquele líquido que fica no meio. Você amassou ele assim. Esse é o formato das hemácias, beleza? Elas são as células mais abundantes do sangue. Elas têm maior concentração na sua estrutura as hemoglobinas, que são proteínas que vão se ligar a íons de ferro e ao oxigênio. Tá? São proteínas que têm ferro na sua composição, por isso da coloração vermelha, tá? E vão se ligar a oxigênio e a gás carbônico. Então as plaquetas têm como função transporte de gases no sangue, tá? Tanto oxigênio como gás carbônico, e em alguns casos monóxido de carbono, tá? E são células que a gente chama de células lábeis, né? Células passageiras. Por quê? São células que têm um curto tempo de vida no nosso organismo. Elas vivem de 90 a 120 dias, mais ou menos de 3 a 4 meses, né, dentro do nosso organismo. Elas são produzidas na medula óssea vermelha, como a gente já falou, no tecido hematopoético, e elas são degradadas no baço e no fígado. Beleza? Aqui eu tenho algumas imagens das hemácias, tá? Tudo imagem de microscopia. Essas duas de cima, microscopia eletrônica de varredura. Essa daqui é uma microscopia de microscópio óptico mesmo. E aqui é um esquema. Essa estrutura que você está vendo aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver direito, a hemácia é meio vermelha, e tem uma estrutura meio rosa aqui. Seria as moléculas de hemoglobina. E essas bolinhas verdes que vocês estão vendo seriam representações dos íons de ferro, que estão ligados à hemoglobina. Beleza? Há cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina em cada hemácia. Elas são capazes de transportar até 1 bilhão de moléculas de gás oxigênio. Então, em uma hemácia, eu tenho o transporte de 1 bilhão de moléculas de gás oxigênio. Existe aquela questão que é relativamente comum em vestibulares, né, que é a alteração de altitude. Por exemplo, nas Olimpíadas que ocorreram no Brasil, as pessoas oriundas de países com elevada altitude levavam vantagem em relação a países de baixa altitude. Nas Olimpíadas que ocorreram em países de elevada altitude, os brasileiros que estão a nível do mar tinham que chegar algum tempo antes para poderem se acostumar, para o organismo poder se acostumar com o ambiente de lá, se aclimatar. O que é isso na realidade? Isso daí é que o organismo das pessoas que vivem em altitude elevada, o organismo já está adaptado àquele ambiente. Então o organismo já tem uma maior produção de hemácia. Eles têm mais hemácia circulante no sangue do que a gente. Então, se cada hemácia transporta 1 bilhão de moléculas de oxigênio e eles têm mais hemácia, eles têm um transporte maior de oxigênio do que a gente. Isso faz com que eles tenham um desempenho físico melhor. Beleza? É por isso que Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, o que for, se pessoas de países a nível do mar forem competir em países de altitude elevada, eles têm que chegar um tempo antes para que o organismo se aclimate àquele ambiente. Beleza? Produzindo mais hemácias. Beleza? Como eu falei para vocês, essa hemoglobina contém um ferro, tá? A deficiência do ferro causa anemia ferropriva, ou também conhecida como ferropênica, tá?
Você tem aqui um vaso sanguíneo em corte, ele deu um zoom numa hemácia e depois ele deu um zoom em uma hemoglobina. Aí ele dá um zoom aqui, mostrando pra gente esse grupo M. O que é o grupo M? É onde se encontra o íon de ferro, beleza? São 4 íons de ferro por molécula de hemoglobina. E repara que o oxigênio está situado em cima desse íon de ferro. Por isso que a deficiência de ferro gera uma deficiência no transporte de oxigênio. Por isso que uma pessoa com anemia ela fica cansada, fraca, sem energia, porque não está ocorrendo o transporte de oxigênio, mesmo que exista hemoglobina, mesmo que exista hemácia. Ela depende do ferro para fazer a ligação com o oxigênio e transportar esse oxigênio até as células. Agora a gente vai ver a parte de leucócitos. Leuco quer dizer branco, tá? Cito é célula. Então, leucócitos são células brancas. Por que são células brancas? Porque não tem pigmento. Diferente, por exemplo, das hemácias. As hemácias, elas têm pigmento. O que dá essa cor à hemácia são as hemoglobinas. A gente chama as hemoglobinas de pigmento respiratório. Beleza? Já os leucócitos, como não tem pigmento, são chamados de células brancas, tá? Por isso que também são chamados de glóbulos brancos e as hemácias de glóbulos vermelhos. Essas células elas têm uma forma esférica, diferente da hemácia, que tem aquela forma discoide bicôncava, e elas têm um maior tamanho do que as hemácias, beleza? Além de apresentar núcleo, coisa que as hemácias não apresentam. Por isso também o tempo de vida mais curto das hemácias. Elas têm função principalmente de defesa, né? Tem função imunológica. Elas vão atuar combatendo micro-organismos ou substâncias que não são substâncias próprias do organismo, mas que entraram no nosso organismo. Por exemplo, se entrar algum veneno no nosso organismo, são os leucócitos que vão atuar sobre esse veneno. Se entrar uma partícula de alguma coisa, tipo uma farpa. Entrou uma farpa, se você não tira aquela farpa, ela começa a infeccionar. O que é essa infecção que vai gerar um pus? É justamente a ação de leucócitos sobre essa farpa. Beleza? Isso pode acontecer até com pólen, com poeira. Daí você tem questões de processos alérgicos, mas os processos alérgicos são também uma forma de defesa imunológica do nosso organismo. Tá? Durante uma infecção, o número de leucócitos vai aumentar muito. Ele pode dobrar ou triplicar, dependendo do estágio da infecção ou do tipo da infecção. E em alguns outros casos, a pessoa pode ter deficiência de leucócito. Ela está numa condição de imunodeficiência. Tá? Aqui, a gente vai mostrar a parte de extrema mobilidade que os leucócitos têm. Tá? Eles conseguem sair tanto dos vasos linfáticos como também dos vasos capilares. Tá? E eles chegam até o tecido, seja esse tecido qual for, desde que o tecido seja irrigado por vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. Beleza? Essa migração de dentro dos vasos para o tecido é o que a gente chama de diapedese. Tá? Todos os glóbulos brancos e leucócitos conseguem fazer isso, mas o que normalmente faz isso, o que mais faz, é o macrófago, beleza? Vamos lá então, trabalhando os leucócitos em si. Eles vão ser classificados em 2 grandes grupos. Aqueles que têm grânulos presentes no seu citoplasma são chamados de granulócitos. E aqueles que não têm grânulos ou têm poucos grânulos no citoplasma, eles são chamados de agranulócitos. Simplesmente células com grânulos no citoplasma, células com sem grânulos ou com poucos grânulos no citoplasma. Tá? Os granulócitos são principalmente neutrófilo, basófilo e eosinófilo, e os agranulócitos são principalmente os monócitos e os linfócitos. Começando pelos granulócitos, o primeiro que a gente vai ver vai ser o neutrófilo. Tá? Neutrófilo, esse neutrófilo, o nome já diz a função do próprio, da própria célula. Esse neutrófilo vem de neutro, vem de neutralizar. A função dos neutrófilos, que são os glóbulos brancos mais abundantes do nosso sistema imunológico, é neutralizar o início de um processo infeccioso. Por quê?
porque os neutrófilos são as primeiras células a combaterem uma bactéria, ou uma partícula estranha, ou uma substância estranha no organismo. Tá? A função dos neutrófilos é o primeiro contato para combate de uma partícula estranha, de uma substância estranha, ou de uma célula de um micro-organismo dentro do nosso corpo. Beleza? Elas são células esféricas, como eu já falei, e o núcleo delas é um núcleo trilobado, ou um núcleo trilobular. O que isso quer dizer? Você enxerga um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Só que esse lóbulo aqui, ele tem um estrangulamento no meio. Beleza? Então, você tem 3 lóbulos com 2 ou 3 estrangulamentos. Tá? São essas as formas de diferenciação dos leucócitos, principalmente em relação ao tamanho dela e ao formato do núcleo. E, óbvio, se tem grânulos ou não no citoplasma. Tá? Esses grânulos que eles apresentam são grânulos de cor clara. Tá? Eles não são grânulos pigmentados. E, como eu falei para vocês que eles são os principais e os primeiros a responder a um processo de infecção, aquela grande quantidade de pus que você vê em uma ferida que está inflamada é justamente por conta do número elevado de leucócitos mortos que estavam ali fagocitando bactérias e outras partículas. Beleza? Por isso que dá aquela coloração branca, são os leucócitos ali. Leucócitos não, são os neutrófilos, tá? Que não deixam de ser leucócito. Leucócito é um termo genérico, tipo glóbulos branco, tá? Granulócito é uma classificação de um grupo de leucócito e neutrófilo é um tipo de célula, um tipo de leucócito, né? Aqui eu tenho uma imagem de microscópio mostrando pra gente como é que vocês veriam um leucócito, um neutrófilo ao microscópio, tá? O próximo granulócito que a gente vai ver é o eosinófilo. Tá? O eosinófilo vai representar de 1 a 5% de todos os leucócitos do nosso organismo. Tá? Como vocês veem na imagem aqui, também tem grânulos no seu citoplasma e eles têm um núcleo dividido em 2 lóbulos. Tá vendo aqui? Principalmente com estrangulamento central. Não necessariamente os lóbulos vão ser de mesmo tamanho. Então, é chamado de núcleo bilobado. Beleza? Esses grânulos, eles vão ter uma variação de cor de rosa a vermelho, tá? O corante que vai existir ali vai ser a eosina. Por isso que eles são eosinófilos, tá? Eles são leucócitos que têm grânulos de cor rosa avermelhada por conta do pigmento do corante eosina. Tá? A função deles vai ser combater organismos multicelulares, parasitas multicelulares. Por exemplo, eu falei para vocês que o neutrófilo ele vai fagocitar partículas estranhas ou bactérias. Agora, se eu estou falando de um verme, eu estou falando de organismo multicelular. Fungo, normalmente, se ele está dentro do nosso organismo, ele é unicelular. Protozoário é unicelular. Bactéria, unicelular. Vírus não é nem formado por célula. O principal parasita multicelular do nosso organismo são os vermes. Quem combate de maneira específica os vermes são os eosinófilos. Eles produzem uma substância chamada de antihistamínica. Já ouviram falar que uma pessoa que tem alergia, ela tem que tomar um antialérgico? Um nome geral para remédios antialérgicos são antihistamínicos. Porque o processo alérgico se dá pela grande produção de histamina que o basófilo produz, que é o próximo granulócito que a gente vai ver. Os basófilos produzem histamina e heparina. E a histamina ela estimula a liberação de neutrófilos e de eosinófilos. Beleza? De neutrófilos e de anticorpos. E esses neutrófilos e anticorpos vão agir inicialmente num processo alérgico, numa crise alérgica. Então, esse processo alérgico, às vezes causado por poeira, por pólen, por um corante no alimento que você comeu, por alguma coisa assim, ele vai se dar porque os basófilos produzem histamina e essa histamina age liberando, estimulando a liberação de neutrófilos e anticorpos. O que o antihistamínico faz é bloquear
a ação da histamina. Por isso que ele é um antihistamínico. Beleza? Então, por isso que ele vai bloquear um processo alérgico. Tranquilo? Aqui você vê os eosinófilos, como é que eles são, e aqui os grânulos de cor rosa avermelhada. E aí o basófilo, como eu falei para vocês, ele vai corresponder de 0,5 a 1% de todos os leucócitos do nosso corpo. O núcleo dele não vai ter uma forma específica, é um núcleo irregular, você não tem como ver quantos lóbulos e quantos estrangulamentos tem, tá? É difícil determinar isso, não tem um padrão. Ele vai ter esses grânulos com pigmento arroxeado ou azulado, tá? Esse corante que dá essa coloração azulado, arroxeada, é a hematoxilina, beleza? E, como eu falei para vocês, eles produzem e liberam histamina e heparina. A histamina vai facilitar a saída de neutrófilos e anticorpos, que vão atuar nos processos infecciosos, e a heparina vai ter uma função anticoagulante. Então, por exemplo, num processo em que você, sei lá, está com uma farpa fincada dentro da sua pele, ou você teve um corte, os basófilos vão produzir pra caramba a histamina e a heparina. Primeiro, histamina para que os neutrófilos e os anticorpos vão se desloquem, né? Se atentem diretamente, vão de imediato para aquele local onde existiu a lesão, tá? Ou onde existe, por exemplo, a farpa. E a heparina para que comece um processo de coagulação sanguínea, para que não exista perda excessiva de sangue pelo corte ou pela penetração da farpa na pele. Beleza? E essa daqui vai ser o aspecto do nosso basófilo. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, é tosco, mas é um macete que pode ajudar você a lembrar. Os granulócitos, eles representam para a gente o Ben 10. Lembra daquele desenho animado de criança, Ben 10? Então, você tem o basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo. Ben, B-E-N. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Lembrou de Ben 10, você vai lembrar de quais são os leucócitos granulócitos. Beleza? É tosco, mas ajuda, ainda mais numa hora de nervosismo, tá? Um outro grupo, que são os agranulócitos, que é basicamente constituído por monócitos e linfócitos, a gente vai começar a trabalhar os monócitos, tá? Os monócitos, eles representam de 2 a 8% dos leucócitos, tá? São as maiores células do nosso tecido sanguíneo, são células grandes, conseguem fazer a diapedese, e eles são monócitos enquanto eles estão no nosso sangue, na circulação sanguínea. Assim que eles saem da nossa circulação sanguínea e vão para outros tecidos, eles se transformam em macrófagos, que têm a função de fagocitar. Olha só, macrófago, macro vem de grande, fagos vem de fagocitose. São células grandes que realizam a fagocitose, beleza? Vão fagocitar células invasoras ou células problemáticas do nosso organismo, tá? Esses macrófagos ou monócitos no nosso tecido ósseo, eles são chamados de osteoblastos, tá? Aí vão receber outro nome porque está num tecido diferente. Da mesma forma que essas células no nosso tecido nervoso recebe um outro nome, beleza? O citoplasma quase não tem grão algum, tá? E o seu núcleo é um núcleo em forma de rim ou de ferradura, beleza? Uma coisa importante é que, além da função de fagocitose que eles têm uma função de apresentação de antígeno. O que seria isso? Você entrou em contato com uma bactéria, com um protozoário, com alguma coisa que vai estimular o seu sistema imunológico. É alguma coisa que vai agir no seu organismo, estimulando uma resposta imunológica. Se você nunca teve contato com aquilo antes, você não vai ter memória imunológica para aquilo. O que os macrófagos fazem? Eles fagocitam essa partícula, essa substância, essa célula, e elas vão apresentar esse antígeno para o linfócito. Como assim? É como se fosse o seguinte, ele é como se fosse um fiscal de corredor, tá? Que pegou um aluno saindo de sala quando não deveria. Ele pega esse aluno e vai apresentar para a coordenação, para a direção ou para o professor.
beleza? O fiscal de corredor, ele vai pegar esse aluno e vai mostrar, olha só, fulano estava andando no corredor no horário de aula, ou sei lá, estava jogando bola no horário de aula, estava fazendo o que não deveria no horário de aula. Então esse fiscal, ele pega esse aluno e apresenta esse aluno para quem quer que seja o responsável. E o responsável vai tomar as medidas cabíveis aí nesse caso. O macrófago faz a mesma coisa. Ele pega o antígeno vai ser qualquer coisa que estimule uma resposta imunológica no seu organismo, seja ela uma resposta alérgica ou uma infecção outra qualquer. Tá? Substâncias tóxicas como tipo veneno, essas coisas assim, partículas estranhas e micro-organismos. Beleza? Essa daqui são imagens mostrando o aspecto do nosso monócito, tá? Aqui você vê dá para ver o núcleo dele em forma de rim, tá? E a ausência de grânulos no pigmento ou um número reduzido de grânulos no pigmento. Aqui é a mesma coisa, tá? O outro, a granulose que a gente encontra aí, são os linfócitos, tá? Eles vão representar de 20 a 40% dos leucócitos. Tá? Cuidado para não confundir. Quando eu digo que as hemácias representam cerca de 40%, eu estou falando de todas as células do sangue. Quando eu digo que os linfócitos representam cerca de 20 a 40%, eu estou falando de leucócitos. Eu não estou falando de todas as células do sangue, eu estou falando de todas as células que eu chamo de glóbulos brancos, de todos os leucócitos. Tá? Ele vai apresentar um núcleo grande e arredondado, um núcleo esférico. Beleza? Pouco ou nenhum grânulo no seu citoplasma, tá? E a principal função vai ser de imunização e de memória imunológica, tá? Ação de imunidade e ação de memória de imunidade. Beleza? O linfócito B, ele está relacionado à produção de anticorpos, principalmente, e o linfócito T está relacionado à produção de memória imunológica, além de atacar células cancerosas e células infectadas por vírus. Além do linfócito B e linfócito T, existe um terceiro linfócito que também pode aparecer para vocês, que é o linfócito NK. Linfócito NK é o linfócito Natural Killer. Esse linfócito, ele age como se fosse um macrófago também, fagocitando bactérias, fagocitando outras partículas que agem de maneira a gerar reações imunológicas no nosso organismo. Beleza? E aqui a gente tem a imagem dos nossos linfócitos. Tá? Aí, por fim, para trabalhar os nossos elementos figurados do sangue, a gente tem as nossas plaquetas, que não são células efetivamente. Elas são pedaços do citoplasma de outra célula. Elas são pedaços do citoplasma do megacariócito. O megacariócito é uma célula tão grande, mas tão grande, que ela nem consegue sair do nosso tecido hematopoético de dentro dos ossos. Ela fica presa, retida lá dentro de tão grande que ela é. Tá? Mega vem de grande, cario vem de núcleo. É uma célula grande com núcleo grande. Tá? O citoplasma dela vai se projetando para dentro dos capilares sanguíneos e vai se desprendendo dela, formando as plaquetas. As plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos, apesar de eu, Nicolas, não gostar desse termo. Porque o trombo está relacionado à trombina, tá? Que vai estar relacionado à trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos. Interessante. Mas o cito está relacionado à célula. Mas elas não são células, tá? Por isso que eu não gosto do termo. Tá? Se fosse trombo ou outra coisa que não fosse cito, eu acho que seria mais interessante. Os megacariócitos maduros, igual eu falei para vocês, presentes ainda lá no tecido hematopoético, eles vão projetar prolongamento do citoplasma para dentro dos capilares sanguíneos e esses pedaços vão se fragmentando e caindo na corrente sanguínea. Tá? Que aí a gente chama esses fragmentos de hemácias. Dentro dessas hemácias, hemácia, viajei, que a gente chama de plaqueta, desculpa, gente, que a gente chama de plaqueta. Dentro dessas plaquetas, a gente vai encontrar uma substância, tá? Essa substância que a gente encontra ali é a tromboplastina, tá? A tromboplastina é uma substância que fica armazenada dentro desses fragmentos que eu chamo de plaquetas,
tá? E elas vão agir no processo de coagulação sanguínea. As plaquetas tanto formando uma barreira física, tá? Se aglomerando plaqueta ali, como também formando uma cascata de coagulação sanguínea, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Nesse slide aqui é para mostrar para vocês o que seria as plaquetas aqui, ó, o que seriam as plaquetas em tamanho e forma em comparação com, por exemplo, hemácias, tá? Isso daqui que eu estou falando que eu chamo de cascata de coagulação sanguínea, tá? Isso daqui acontece de que maneira? Você tem uma lesão em algum tecido, essa lesão ela vai gerar um estímulo, o que a gente chama de um fator, tá? Que vai alertar as nossas plaquetas. Essas plaquetas vão se deslocar em direção a essa lesão e elas vão começar a se aglomerar, formando uma barreira física nessa lesão. Além disso, elas vão liberar o que eu falei para vocês, a tromboplastina, no plasma sanguíneo. Só que no plasma sanguíneo eu já tinha falado para vocês que existem duas principais proteínas de coagulação, que é a protrombina e o fibrinogênio, tá? A protrombina e fibrinogênio são duas proteínas comuns do plasma. Essa tromboplastina vai agir sobre a protrombina, que é uma proteína do plasma, transformando ela em trombina. Só que para que ela faça isso, ela depende da presença de íons de cálcio, tá? No nosso plasma sanguíneo. Por isso que você tem que controlar o seu índice de calcemia, que é a quantidade de cálcio diluído no plasma sanguíneo. Da mesma forma que a gente tem que controlar a nossa glicemia, quantidade de açúcar diluído no plasma sanguíneo. Beleza? Então, juntamente aos íons de cálcio, a tromboplastina transforma a protrombina em trombina. Por sua vez, a trombina age sobre o fibrinogênio, que é outra proteína presente no plasma sanguíneo, e transforma esse fibrinogênio em fibrina. Essas fibrinas vão formando como se fosse uma rede fibrosa que vai segurando as células ali. Tanto células como glóbulos brancos, tanto as células como as hemácias. E essa rede, imagina, por exemplo, aquele ralinho da pia. Vocês já viram aquele ralinho de tela da pia? Imagina uma pessoa lavando várias panelas e pratos sujos na pia, cheio de resto de comida. Tem uma hora que esses restos de comida vão se acumulando naquele ralinho da pia e formam um bloqueio, uma barreira. E aí a pia vai enchendo. Aí você, caraca, mas tem um ralo ali, por que não está esvaziando e ela está enchendo? Na hora que você pega um garfo, uma faca ou uma outra coisa para cutucar o ralo, e você tira aquele resto de comida de dentro do ralo, você vê que escorre toda aquela água. O princípio é o mesmo. A fibrina forma uma rede de proteção que vai segurar as células do tecido sanguíneo ali. E essas células vão formar um bloqueio, uma barreira física que impede que o sangue continue extravasando. Beleza? Uma coisa interessante para a gente saber é que a vitamina K age lá no nosso fígado, promovendo a produção da nossa protrombina. Tá? Então, a deficiência de vitamina K, a deficiência de íons de cálcio ou a deficiência de outros fatores de coagulação estão relacionados com problemas de hemorragia sanguínea. Tá? Em alguns casos, quando isso é hereditário, é genético, a gente diz que a pessoa tem hemofilia, é portadora de hemofilia. Tá? As hemácias são incapazes de atravessar a rede de fibrina que se forma no local do ferimento, acumulando-se e originando coágulo, que estanca a hemorragia. O coágulo, depois de formado, vai dar origem àquela casquinha do machucado, que é aquela porcaria que quando a gente era pequeno a gente ficava tirando e voltava a sangrar tudo de novo. Beleza? Aqui eu tenho uma última imagem mostrando isso. Ó. Em azul, isso daí são cores fictícias. Tá? Em azul está mostrando para a gente o destaque das plaquetas. Em vermelho, as próprias hemácias. Em amarelo seria a rede de fibrina. Beleza, galera? Assim a gente termina a nossa aula aí de tecido sanguíneo. Um grande abraço para vocês aí e bons estudos!